Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam maravilhosos. Bom, hoje eu estou aqui com muito amor e muito carinho para o nosso sexto conteúdo do nosso projeto Close no Quadril. Bom, com muita alegria, hoje eu estou aqui com muitas novidades para vocês observarem. Cenário novo, nós estamos com um cenário novo porque vocês merecem isso e muito mais. E hoje a nossa aula está imperdível. Nós iremos aprender hoje na aula um pouco mais, um começo na verdade, um pouco mais sobre leitura musical. Uma coisa muito importante mesmo dentro da dança oriental e que é fundamental para que você consiga fazer uma dança bonita, uma dança com qualidade. Você precisa entender e ouvir a música. Você precisa ouvir a música, você precisa saber qual movimento adequado colocar em determinados momentos da música, naquele momento X, naquele momento Y, você poder entender mais sobre este assunto, tá? Então a aula de hoje está imperdível e eu espero que vocês gostem. E é isso, leitura musical para o nosso sexto conteúdo, Close no Quadril. Bom, antes de nós começarmos o nosso sexto conteúdo, prepare o seu café, prepare o seu chazinho ou a sua água para que nós possamos desfrutar do sexto conteúdo do projeto Close no Quadril, ao qual nós iremos abordar o tema leitura musical dentro da dança oriental. Um assunto muito importante e fundamental para que uma bailarina possa fazer uma leitura adequada, para que ela possa dançar, montar uma coreografia bonita, tudo isso dentro do contexto correto da música oriental. É muito importante você entender que dentro da música oriental nós vamos encontrar um contexto como se fosse, vamos imaginar uma pirâmide e vamos dividir ela em 4 partes, ok? Então vamos imaginar a base da pirâmide. Dessa nossa pirâmide, nós vamos encontrar os ritmos. O ritmo, na verdade, é a base de qualquer canção, qualquer música. Nós vamos encontrar dentro da estrutura dela a primeira camada. Então a primeira camada vai ser o ritmo, ok? Então dentro dessa camada, diversos ritmos, como tudo vai depender da canção, mas nós vamos encontrar ritmo Said, ritmo Maksum, Masmud, Falahi, nós vamos ter Warda Unoz, nós vamos ter o ritmo Samai, entre outros, mas tudo vai depender de cada canção, vai ter os seus ritmos de base, que é a primeira camada dentro da música, ok? Na segunda camada, nós já vamos encontrar a melodia. A melodia ela é composta pelos instrumentos como violino, acordeon, flauta, todos esses instrumentos que é utilizado para fazer a parte melódica da música. Então, primeira base, os ritmos. Segunda base, a parte melódica da música. Terceira base, nós vamos encontrar os instrumentos que acabam solando. Então existe um determinado, às vezes, momento da música que está acontecendo o ritmo, está acontecendo a melodia e está acontecendo o isolamento, na verdade, o destaque maior, vamos dizer assim, um destaque maior para um instrumento, que seria um instrumento que vai fazer um taksim, né, onde ele vai roubar a cena e ele vai ser, vamos dizer, o galã do momento naquele momento da música, entendeu? E o quarto momento, a quarta estrutura da música oriental, que é a voz. Então, nós temos que entender antes de tudo, nós temos que entender essas 4 partes que se divide uma canção oriental. Base, ok? Melodia, instrumento, vamos dizer, um instrumento que está fazendo o taksim, tá? Um instrumento solando, e a voz, que também é um instrumento. Tudo isso nós podemos trabalhar dentro da música oriental. Então nós podemos determinar o que nós vamos seguir.
e o que é legal seguir. Então, é claro que essa primeira pincelada dentro do nosso assunto leitura musical, eu irei fazer tanto a aula 1 quanto a aula 2, porque é importante você entender as duas aulas, porque fica uma coisa mais completa e fica uma coisa mais agradável para o seu crescimento, tá bom? Então nós vamos encontrar essas duas partes, tanto eu vou preparar para vocês um conteúdo 1 e um conteúdo 2 sobre leitura musical, tá? Tudo isso nós iremos utilizar uma boa parte dos movimentos que nós já aprendemos e uma parte também de movimentos que ainda nós iremos aprender, tá? Mas já fica um conteúdo assim eterno para vocês aí de casa poderem estudar, poderem ampliar o conhecimento de vocês e poderem aguçar mais o ouvido, o coração, o seu sentimento dentro da música oriental. Bom, entendemos aí as 4 partes que existem dentro da estrutura da música oriental. Então, lembrando sempre que existe a primeira parte, a primeira base, que é a base que nós encontramos. A primeira parte, que é a estrutura da música, que é a parte dos ritmos, né? Aquilo que segura toda a música, vamos dizer assim. Então, a parte dos ritmos, né? A primeira parte. Na segunda parte, nós encontramos a parte melódica, tá? A melodia, onde a orquestra acompanha, que seria o quê? Instrumentos utilizados, acordeon, violino, piano, entre outros, né? Flauta, entre outros instrumentos. A terceira parte, que é, vamos dizer, aonde um instrumento acaba sendo galã em cena, onde você tem essas duas bases, que é a base, que é a parte de ritmos, né, o ritmo de base, a melodia, e um instrumento que acaba roubando a cena. Pode ser um violino, pode ser um acordeon. Então, que é um momento, vamos dizer, não é nem bem um taqsim, porque existe, o taqsim é quando um instrumento está solando, só tem ele, só existe ele. Isso é taqsim. Então nós encontramos um taqsim de acordeon, taqsim de canum, taqsim de alaúde, taqsim de flauta. Então existe, então, vamos lembrar, primeira camada de ritmos, tá? A base da música oriental. Depois nós vamos ter a parte melódica. Depois nós vamos ter esta parte que é onde um instrumento rouba a cena. Mas não é chamado de taqsim, tá? O taqsim é, como eu falei pra vocês, é quando só toca somente, quando tudo para e somente fica um instrumento tocando. Então aqui não. Então a terceira parte é um instrumento que está falando mais alto do que todos os outros. A quarta parte é a voz, que também, para quem não sabe, para nível de conhecimento, a voz também é um instrumento dentro da música oriental. Bom, entendendo essas 4 partes que existem, essas 4 estruturas que existem dentro da dança oriental, agora vamos tentar pensar como nós iremos utilizar os nossos movimentos, ok? Então assim, antes de tudo, tá? Não é regra nada do que eu estou falando aqui, mas apenas é um caminho para que você possa fazer uma leitura musical, uma leitura dentro da sua dança, dentro da sua coreografia, dentro da dança oriental, uma leitura com mais qualidade, com mais conceito e com mais apreço, tá? Bom, uma das dicas que eu dou para vocês é ouvir o máximo possível de música oriental, tá? Então isso aqui vai ser o seu carro-chefe. Você só consegue fazer uma boa leitura musical se você pratica ouvir a música. Então a bailarina que não ouve a música, muito menos ela vai dançar direito. Não é apenas toca a música e vai dançando e vai jogando os movimentos, ok? Então é muito importante vocês ouvirem a música sempre, sempre, sempre. O máximo de músicas que vocês puderem ouvir, isto vai ajudar e vai contribuir para que na hora de você montar, na hora de você organizar a sua coreografia, ou mesmo no improviso, você consiga ter um pouco mais de intimidade com a música, tá? Tem muitas pessoas que me perguntam, Bruno, como que eu faço para ter essa intimidade com a música? Eu te dou exatamente esta dica.
é escutar, ouvir, treinar os seus ouvidos. Quanto mais você ouve a música árabe, mais intimidade você vai ter com ela. É como um convívio. Quanto mais você convive com uma amiga, quanto mais você convive com uma pessoa, você começa a ter uma intimidade com ela. Então isso é muito importante. A música árabe não é diferente. A música árabe é a mesma coisa. Então, preste bem atenção neste detalhe, nessa dica que eu estou lhe dando, nessa dica que eu estou passando para vocês, a importância de vocês ouvirem. Seja qual estilo for dentro da dança oriental. Seja o saíde, seja o ballad, seja o shabi, seja a própria música oriental, a música clássica, que é fundamental. Eu acredito que assim, é a base de tudo. Se você não ouve música clássica, você não consegue ter leitura nenhuma boa em nenhuma música, porque a estrutura rica e grandiosa que nós precisamos ter, adquirir de conhecimento dentro da dança oriental, está dentro da música clássica. Então, quando você aprende a ouvir, a ter este ouvido aguçado para a música oriental, você cresce em outros, você consegue fazer uma leitura muito mais bonita em outros estilos. Então é fundamental que você estude principalmente essa questão de leitura musical nas músicas clássicas. Então vai estudar aí Kalsum, vai ficar escrito aqui para vocês em algum lugar aqui. Eu vou escrever para vocês pesquisarem no Google, no YouTube, ok? Então vai ouvir Kalsum, vai ouvir Warda, vai ouvir quem mais que eu tenho para passar para vocês? Abdel Halim Hafez. Vai ouvir esses cantores para que vocês comecem a trabalhar a questão do ouvido. Bailarina que não ouve música, bailarina que não escuta música, muito menos vai saber dançar uma música. Então, antes de você pensar que é legal vocês estudarem os movimentos e é legal vocês também estudarem paralelamente, o ouvido, o seu ouvido. Então hoje a aula, ela vai ser uma aula ao qual eu irei explicar para vocês como vocês devem fazer, dicas e possibilidades dentro de um momento na música, para que a sua dança seja completamente outra depois deste conteúdo. Bom, estamos aqui agora e como eu falei para vocês, vamos entender um pouquinho mais sobre como colocar os movimentos. Isso eu vou trabalhar com vocês agora, uma brincadeira para que vocês comecem a entender um pouco mais da leitura, de como fazer mesmo a leitura musical, né? Então, como eu falei para vocês, hoje eu irei utilizar a canção El Robiculo. Então, vamos primeiro ouvir essa primeira parte e vamos ver as possibilidades que nós podemos utilizar, que nós possamos utilizar dentro deste primeiro momento da música oriental, ok? Vamos lá? Som na caixa.
que neste primeiro momento nós já começamos com um boom, esses dons. Para vocês ainda que não entendem de ritmo, é interessante vocês, uma dica que eu vou dar para vocês é observar os dons, as marcações mais fortes, tá? Ao longo das nossas aulas, ao longo do nosso curso Close no Quadril, eu irei fazer uma aula somente falando sobre ritmos e formas de como identificar eles nas canções. Então eu vou preparar uma aula especial para vocês, para ajudarem a vocês a conseguirem a ter mais estrutura, a ter mais conteúdo, para vocês conseguirem ouvir melhor e ter uma estrutura melhor ainda dentro da leitura musical para o seu ouvido e para a sua qualidade da sua dança, ok? Bom, então vamos imaginar, neste primeiro momento, primeira coisa, vamos utilizar o shime egípcio, tá? Só para fazer a leitura da música, o decorrer da música. O shime egípcio com 8 para cima. Coisa, assunto, conteúdo, a gente vai entrar ainda nos sinuosos, mas já estou adiantando para vocês um pouquinho mais da questão da leitura musical. Então, ai Bruno, não estou conseguindo fazer o 8 para cima, então faz do lado, faz a marcação tam tarararam tarararam tam 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 tarararam tarararam tararam tam tam pararararararararam larararararararam lararararararam larararararararam. Então, existe N possibilidades de movimento e de leitura dentro deste momento da música. Vamos lá? Um momentinho, uma leitura minha com os movimentos que nós já estudamos e alguma coisinha que nós já vamos estudar logo logo. Tá bom? Vamos lá. Fazer o seguinte, eu irei fazer essa primeira parte dessa música, dessa canção El Robiculo, priorizando os movimentos sinuosos, ok? E eu vou dar umas sapicadinhas de variações de shimes. Shime egípcio, tá? Lembrando o shime egípcio, com 8 para trás, shime egípcio com camelo, shime egípcio com 8 para cima, e mais ou menos dentro disso que vai ser a minha primeira variação. Para vocês observarem qual seria um primeiro olhar dentro deste primeiro momento da música oriental e como base desta música que nós já estamos usando, dessa música que nós iremos utilizar, que é El Robiculo, ok? Vamos lá.
uma brincadeira. A gente utilizou variações de sinuosos, 8 para cima, shimmy com 8 para trás, ok? Nós utilizamos também aí marcações, porque é importante, principalmente nessas marcações da música. Mais ou menos é isso. É vocês pegarem a música, a canção, e vocês brincarem com ela e ouvir o máximo possível. Tente fazer variações. Aí eu fiz uma variação priorizando os sinuosos. Agora eu vou fazer uma variação para vocês priorizando o shimmy, tá? Então, desde o início nós iremos priorizar o shimmy, tá? Essas vibrações fazendo uma leitura mais adequada e mais, vamos dizer, mais rebuscada dentro da música, ok? Vamos lá? Basicamente é isso. Então eu quero que vocês escutem essa música o máximo possível. Escute, escute, escute. Eu irei enviar para vocês a música El Robiculo. E o legal é que vocês brinquem com o quadril de vocês. Então veja as possibilidades que vocês têm para utilizar. Shimmy, brinca. Comece a brincar mais com o quadril de vocês. E deixe um pouco mais esse lado do deslocamento. Vamos brincar com o quadril na música, para que você consiga ter um quadril musical. Isso é muito importante. Então, priorize utilizar somente o quadril. Seja com sinuosos, seja com shimmy, seja com qual movimento for dentro do quadril, ok? Então, olha, ouve a música, se divirta e se entregue para El Robiculo. Todo o meu amor para você.